Olá, investidores, tudo bem com vocês? Renato Costa por aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, bastante informação, bastante conteúdo aqui sobre um fundo imobiliário chamado RECT11. É um fundo imobiliário de lajes corporativas. A gente vai estar entendendo um pouco melhor sobre esse fundo, sobre os seus números, né? Um fundo que pós-pandemia aí está deixando um pouquinho a desejar, então a gente vai estar vendo isso aqui nesse vídeo, tá? Então, se você curte investimento, curte finanças, eu te convido, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque toda semana a gente solta conteúdo e também o seu like, né? O seu like é importantíssimo aqui para o canal, tá bom? Então, pessoal, só quero deixar claro que tudo que eu vou estar falando sobre esse fundo imobiliário não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda, tá? O intuito aqui do vídeo, o intuito do canal é trazer conhecimento, é trazer informação. Então, pessoal, para a gente poder estar falando sobre esse fundo imobiliário, eu vou estar entrando aqui no site da Status Invest, tá? Onde a gente vai colher todas as informações aqui do RECT11, certo? Então eu já estou aqui com o site da Status Invest em aberto e a gente vai estar falando melhor sobre esse fundo imobiliário. E como eu falei, pessoal, esse ativo aqui, ele é um ativo que, o que que acontece? Ele acabou perdendo aí, eh, perdendo mercado, acabou perdendo bastante aí com a pandemia, né? Ele é um fundo de laje corporativa, né? E a gente sabe que as lajes corporativas, aí, os escritórios, acabaram perdendo, foram um dos setores talvez mais prejudicados aqui no setor de fundo imobiliário, porque o setor de escritório, né? Teve aí o home office. E pós-pandemia, como eu falei no início do vídeo, esse fundo imobiliário ele não ainda engrenou, ele não voltou a ser aquele fundo que ele era antes, tá? Então, a gente vai estar vendo aqui esses números como estão agora, tá bom, pessoal? Então, seguimos aqui. RECT11, né, um fundo imobiliário de laje corporativa, tá aqui, né? Office, um fundo imobiliário de escritório. A gente está falando aqui no mês de abril de 2024 e ele está valendo nesse momento R$ 42,33. Ele chegou uma mínima aí de 42,05, né? Então ele está próximo aí da mínima e a sua máxima nesses últimos 2 anos ele chegou a R$ 57,50. Ele está gerando um dividendo yield nos últimos 12 meses de 12,85%, tá? Por mais que ele está passando algumas dificuldades, ele vem entregando um bom dividendo, entregando mais de 1% ao mês, tá? E uma valorização aqui também, uma valorização negativa, tá? Uma valorização de menos 15,74%, tá bom? Em questão de valor patrimonial, tá aqui o valor justo, o valor realmente correto desse fundo imobiliário é o que? É R$ 92. Como ele está sendo negociado abaixo, ele está gerando um PVP de 0,42, ou seja, ele está muito descontado, né? Em questão de dividendos, tá? Nós estamos gravando o vídeo, como eu falei, no mês de abril. Então, no mês passado, no mês de março aqui de 2024, né, ele entregou aí 40 centavos por cota, ou seja, cada cota de RECT11 você recebeu aí no mês de março 40 centavos. Ele teve um rendimento aí no mês de 0,92%, tá? E a cotação base lá para esse rendimento, quando fechou no dia 7 de março, ele estava valendo 43,26. Neste mês agora de abril, ele já também já teve um fechamento, ele fechou no dia 5. Ele vai pagar aí, né, vai entregar 36 centavos por cota, gerando um rendimento mensal de 0,85% e o valor da cota no dia desse fechamento foi de R$ 42,33. Mais uma vez aqui ele teve mais uma queda relacionada ao mês passado para esse mês, tá bom? Em questão dos dividendos, a gente pode analisar aqui no gráfico, essa parte em laranja foi o ano de 2023, ou seja, o ano passado, e a parte em verde aqui, 2024. Então vamos pegar janeiro, aqui nós estamos, como eu falei, nós estamos em abril, mas vamos pegar em janeiro. Então o ano passado, em janeiro, ele entregou 50 centavos por cota e esse mês, esse ano, né, esse janeiro de 2024, ele entregou 40 centavos por cota. 10 centavos a menos do que o ano passado. Em fevereiro, ele entregou
Em fevereiro de 23 ele entregou 54 centavos por cota. E esse mês de fevereiro, esse ano de fevereiro, ele entregou também 40 centavos. Então aqui também ele caiu. No mês de março, em março de 2023, ele entregou 54 centavos e esse ano, né, esse março de 2024, tá aí, 40 centavos também. E no mês de abril, né, ele entregou o ano passado, em 23, em abril de 23, também 54 centavos, e esse agora de abril desse ano ele vai entregar, né, a gente está gravando um pouquinho antes, aqui bem no início de abril, ele vai entregar lá no dia 12 de abril, 36 centavos por cota. Então, como eu falei, ele caiu, ele vem caindo cada vez mais, tá? Então, aqui foram os dividendos, certo? Geralmente está aqui as Datacom, ele sempre, né, Datacom, Datacorte, ou seja, a data que você precisa ter esse fundo imobiliário para poder receber seguinte. Então ele sempre fecha ali próximo do quinto, sexto dia útil de cada mês e paga próximo ali do dia 16, dia 12 de cada mês também. Aqui, pessoal, ele é administrado pela BRL Trust, Distribuidoras de Títulos e Valores Imobiliários SA, tá? Ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas e o público aí, né, é em qualquer investidor em geral, não tem nenhuma qualificação. Questão de patrimônio, pessoal. Patrimônio, ele vem crescendo bastante. Em 2019, ele tinha um patrimônio aqui em 16.242.698 reais com 58 centavos. E agora, né, em janeiro, aqui no início de 2024, ele tem 785.985.000 com R$ 118,80, tá? Então ele é um patrimônio bem grande. Mas é o seguinte, agora o que que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar o portfólio. Isso aqui é muito interessante. Quando a gente se trata de um fundo imobiliário, e principalmente nesse setor, que é um setor de laje, é importante a gente analisar isso. Então tá aqui, a distribuição por estado. Então o RECT 11, hoje a maior concentração de ativos, a maior concentração de sala, de escritórios dele está na cidade de São Paulo, tá? Que ele tem hoje 60,86% está lá concentrado em São Paulo. Depois, em segundo lugar, a gente tem no Rio de Janeiro, mais de 24%. Depois a gente tem no Paraná, um pouquinho mais de 6%. Distrito Federal, um pouquinho mais de 5%. Os seus contratos aqui, isso aqui também é interessante a gente saber. Por quê? Porque a gente, é o nosso dinheiro que está aqui, então a gente precisa entender. Questão de contratos aqui, ele tem aqui um pouco mais de 14% aqui que eu posso dizer que é um pouco assim, contrato mais curto que está aqui, né, em questão de 3 meses onde ele tem lá com seus inquilinos. E os demais aqui tá tranquilo, 9 a 12 meses, 21 meses, 30 meses. Então, de uma forma geral aqui está legal, tá tranquilo. Indexador dos contratos, que também é importante. A sua maior concentração está no IPCA. Ele tem mais de 57% em IPCA. E no IGPM, ele tem um pouquinho mais de 42%, tá bom? Assim, pessoal, agora a gente vai estar falando aqui, já falei das cidades, a gente vai ver agora em questão de vacância. Questão de vacância, cara, quando se trata de um fundo imobiliário de laje aqui, de escritório, cara, isso aqui é interessante demais. Fique ligado aqui. Mas antes, deixa eu pedir aí o seu like. Se você está curtindo o vídeo, está achando interessante, dá essa moral aqui pra gente, que o seu like é muito importante. O seu like é combustível para nós, tá bom? Para a gente continuar seguindo aqui. Então vamos lá. Vamos entender a vacância. Aqui, vamos pegar aqui. O primeiro imóvel que ele tem lá no estado do Rio de Janeiro, no edifício Barra da Tijuca, a gente tem uma inadimplência zero, ótimo, só que ele tem aqui 7, um pouquinho mais de 7% de vacância, certo? Depois, no estado de São Paulo, ele tem lá na cidade Matarazzo, também zero inadimplência e aqui zero vacância. Bom, são Paulo ainda no edifício Parque Dona Ana Costa, ele tem zero inadimplência, porém tem um pouquinho mais de 1% de vacância. Vacância, se você não sabe, significa lá que ele tem escritórios, porém quando tem vacância significa que não está sendo alugado, né? Está lá parado, que é prejuízo no caso aqui para o fundo imobiliário, tá? Depois no Distrito Federal, ele tem aqui o Parque Cidade Corporation,
né? Ele tem zero inadimplência, porém um pouquinho mais de 3% de vacância. Depois em São Paulo novamente, Complexo Madeira, zero inadimplência e também zero vacância. Boa. Seguindo aí em São Paulo, tem o Canopus Corporation Alphaville, ele tem zero inadimplência e 23% de vacância. Cara, isso aqui é muita coisa. 23% de vacância, mais, né? 23,89% é muita vacância. Isso aqui é alerta, né? Depois no Corporate Emiliano, ele tem zero inadimplência e também zero vacância. Na Avenida Europa 884, ele tem aqui zero inadimplência e também zero em vacância, certo? E para a gente encerrar, no condomínio Evolution Corporation, ele tem zero inadimplência, isso aqui no estado de São Paulo, e 5% de vacância. Então, assim, pessoal, como eu falei no início do vídeo, esse fundo imobiliário aqui, o RECT 11, ele é um fundo imobiliário que ele teve problema, como todos os fundos imobiliários, principalmente eh, aqui escritórios, lajes corporativas, como também os shoppings, tiveram problema com pós-pandemia, né? Por causa principalmente aqui dos fundos imobiliários de laje, por causa do home office. Virou uma nova forma de trabalhar, uma nova jeito de trabalhar, né? O home office. Só que teve uns outros ativos de lajes corporativas que se recuperaram e ele ainda não. E eu gosto de falar aqui em questão do seu valor, porque assim, ó, eu tenho esse fundo imobiliário aqui na minha carteira. E quando eu comprei ele estava lá basicamente lá em torno de 60, 70 reais quando eu fiz a minha primeira aquisição, né? E depois ele começou a cair e cair e cair e agora está a 42 reais. Eu acabei comprando, eu sempre estou tentando comprar, aproveitando, porque eu acredito no fundo, eu acredito que os números deles não são ruins, mas eu para tentar trazer o meu preço médio mais próximo do preço que ele está hoje. Mas assim, ó, tudo tem um limite, né? Então eu ainda continuo com ele em carteira. Eu continuo ainda no prejuízo com ele, porque ele caiu muito, pô, 42 reais, tá girando aqui um PVP de 0,46. Mas analisando os números deles de uma forma geral, eu continuo com ele, eu acredito nele. Ele vem entregando um dividendo praticamente ali na casa de 80%, que não é ruim, só que a gente precisa ficar ligado lá quando a gente viu lá algumas vacâncias. E essas vacâncias não são legais para o fundo imobiliário, principalmente o fundo imobiliário de lajes, o fundo imobiliário de escritório. Então, acho que isso seria um ponto assim bem para a gente ficar atento. Mas, como eu falei no início do vídeo, não é nenhuma indicação de compra e nem de venda. A intenção aqui é trazer os números, é mostrar para você que você talvez está estudando esse fundo imobiliário para ver como é que tá, tá bom? Inclusive, agora eu queria ouvir a sua opinião. Você que está aí me assistindo, você já investe nesse fundo imobiliário? Se você investe, deixa aqui nos comentários. Se não investe, mas se você está de olho nele, o que que você achou dos números, também deixa aqui. A sua opinião é importante, é bastante interessante para a gente, tá bom? Então é isso. Mais uma vez o seu like e também peço aí se você está saindo aqui do vídeo, né, se está encerrando aqui e você ainda não se inscreveu, mas curte investimento e finanças, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações. Vou deixar mais um vídeo aqui em cima para você acompanhar, para você também se estudar e conhecer um pouco mais. Eu te espero, né? Eu te aguardo no próximo vídeo.